Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, aquele a quem exaltamos, aquele a quem adoramos. A Cristo o Senhor, amém? E no capítulo 2, versículo 15, nós temos essa exortação, que inicialmente foi enviada para um jovem que estava com a responsabilidade de cuidar de uma igreja. Mas, sem dúvida, cabe para cada um de nós essa palavra também. 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 15. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Algumas versões dizem: procura apresentar-te a Deus aprovado. Aonde você está buscando a aprovação? De quem você está esperando a aprovação? Para quem você olha esperando um sorriso de aprovação sobre sua vida? O apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo, e hoje o Espírito do Senhor está nos dizendo também: esforce-se para ser aprovado pelo Deus a quem você serve. Amém? Porque muito esforço para fazer muitas coisas em nome de Deus podem redundar em tristeza no coração de Deus, às vezes. Então, Paulo está falando a um trabalhador, a uma pessoa dedicada na obra, como somos, a uma pessoa que já faz bastante, que assume uma liderança, que tem dentro de si esse desejo de servir. Mas ele está dizendo, não basta querer servir, não basta servir, o serviço precisa ser aprovado. Amém? O seu serviço deve ser reconhecido nos céus como um serviço que agrada a Deus. Lembrando que Deus não vê como os homens veem. Deus vê o que os homens não veem. Ele vê as intenções do coração. Ele vê tudo o que somos antes de chegar no serviço para Ele. Viva de uma forma que Deus fique feliz. Não basta agradar os nossos pares, aqueles que são semelhantes a nós, que estão trabalhando conosco, convivendo conosco. É bom, seria bom que todos ficassem felizes com a nossa vida, mas nem Jesus agradou a todas. Por isso Jesus focou em quem Ele precisava agradar. E Ele disse: a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E Deus disse a respeito dele: esse é o meu filho aprovado, em quem eu me alegro. Procure apresentar-se diante de Deus aprovado. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador de Deus. Seja um bom obreiro, um bom servo do Senhor. Isso não depende de ter uma função de cargo na igreja. Até porque quando Jesus disse: vão e façam discípulos, preguem o evangelho, batizem, ensinem as pessoas, ele não estava
ordenando nenhum tipo de liturgia ou organização institucional. Foi o tempo e a necessidade que foi nos fazendo formatar a igreja com essa estrutura para cumprir a ordem de Jesus. Então, hoje nós temos que ter quem limpa, quem arruma, quem toca os instrumentos, quem abre as portas, quem dá aula para as crianças, quem ensina os adolescentes. Mas o serviço de Jesus é agradar a Deus em tudo que Deus coloca nas nossas mãos para fazer. E nem sempre é dentro da instituição igreja local. É agradar a Deus em todos os talentos, em todas as oportunidades que Ele tem colocado na sua vida. Então, é ser aprovado como um bom marido, como um marido que agrada a Deus. Às vezes, nem sempre agradando em tudo a esposa. Eu vi uma coisa assim, esqueço sempre o nome, aquelas apresentações rapidinhas na internet, em que um homem dizia o segredo de viver, acho que era 50 anos com a mesma esposa. E ele disse, é fazer tudo o que ela quer. Não é assim. Quem tem que ser honrado, em primeiro lugar, é a Cristo. Então, algumas vezes você vai desagradar até as pessoas que você ama. Quem tem que lhe dar o selo de aprovação é o seu Senhor, o Deus a quem você serve. Nem os filhos podem ter tudo o que querem, como querem, na hora que querem. Porque não é a eles que nós queremos primeiramente agradar, mas é a Senhor. Como um trabalhador, ele está dizendo que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. O apóstolo Paulo coloca, então, 3 desafios para o cristão aí. Agradar a Deus, não ser motivo de vergonha, não ter do que se envergonhar no sentido de não estar fazendo nada às escondidas, que quando as pessoas souberem, você vai se envergonhar. Não está falando em agradar o mundo, mas em agradar a Deus. Então, não tem do que se envergonhar e usar bem a palavra da verdade que você recebeu. Que hoje nós temos em forma de Bíblia, de livros reunidos, editados em tantas versões, de formas que facilitam a compreensão. Amém? Usar bem, não distorcer, não inventar o que não está escrito e não dar ouvidos a qualquer interpretação. Já disse aos irmãos, anota os textos, revê em casa. E se alguma coisa não ficou bem, não caiu bem no seu espírito, procura quem ministrou para lhe explicar. Isso é aqui. Isso é também quando você está acessando pregações na internet. Quando você está ouvindo outros pregadores que você não conhece. Use bem a palavra da verdade. Manuseie bem as escrituras sagradas. E só tem um jeito para isso, igreja. Estudar. Dedicar-se a ler, a compreender o que Deus está falando. Como eu vou ser aprovado pelo Deus a quem eu sirvo se eu não sei o que Ele aprova? Eu só sei o que Ele aprova à medida que eu me exponho à palavra dEle. Aos modelos que Ele registrou pelo seu Espírito através de homens iluminados por Ele. Essa palavra. E nos dias de Paulo era um grande desafio manusear essa palavra, porque não havia essa possibilidade de tê-la no colo tão facilmente. Mas que hoje rompemos essa dificuldade.
Como falamos domingo passado, que ser igreja é coisa séria. Ser aprovado por Deus exige, nessa seriedade do ser igreja, uma dedicação, irmãos, de conhecer o que lhe agrada a Deus. De conhecer o Deus a quem adoramos. Amém? De buscá-lo, de estar na presença dele, não só no culto a ele, mas no culto que é a nossa vida diante dele, todos os dias. Amém? Procure, esforce-se. Por quê? Vai comigo para 1 Coríntios, no capítulo 9. E nós estamos vendo a preparação do mundo para os próximos dias, os Jogos Olímpicos. E o apóstolo Paulo, que também vivia na sua geração, Jogos Olímpicos, uma forma de jogos atléticos. E ele vê nesse movimento do atleta muitas lições para a igreja que quer a aprovação do Senhor. E ele diz: vocês, versículo 24, não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Então, no meio de centenas de nações, existe aquela primeira peneira que são os Jogos Pré-Olímpicos. E uns vão sendo escolhidos porque correm melhor e vão ficando. Outros talvez treinaram o mesmo tempo, mas não tão bem e ficam para trás. 4 anos eles passam se preparando, não é isso? De 4 em 4 anos. Aí muitos já ficam para trás. Aí começam as Olimpíadas, centenas de corredores. Aí tem as eliminatórias. E o funil vai diminuindo. E cada vez menos pessoas vão sendo aprovadas para a próxima etapa. E quando chega no último dia, os últimos corredores que ainda estão competindo, todos eles trabalharam, fizeram tanto esforço, negaram-se a tantas coisas boas da vida, muitos ficaram separados da família, muitos deixaram de fazer amizades, passeios, para se dedicar, para ganhar um prêmio, que é como o apóstolo Paulo diz, que é passageiro. Mas eles se dedicam. E quando dão a largada e chega ao fim da corrida, um só ganha o prêmio. Se for ser medido, é claro que quem ganhou, ele vai ter uma história de superação, de muito esforço e de muita dedicação. Não comeu tudo o que queria, não brincou o quanto gostaria, se dedicou, se esforçou, e por isso ele ganha o prêmio. E Paulo, olhando para essa realidade que também acontecia nos dias dele, ele diz: corram para ganhar o prêmio. Amém? Corram como um atleta para ganhar uma coroa. A coroa da justiça que está preparada para aqueles que amam ao Senhor. Não corra assim, só por correr. Porque o importante é competir. Não, irmão, o importante é ganhar. Paulo está dizendo ao atleta cristão: o importante não é competir.
O importante não está correndo. O importante é que você chegue até o fim e ganhe o prêmio. Se não, o que você fez? Brincou de ser igreja? Brincou de ser crente? Mas não se dedicou suficientemente, não foi aprovado. Correu. E no último dia o Senhor dizer, e eu não te conheço. E a porta se fechar. E a trombeta tocar e não subir. Corra de uma forma para ganhar o prêmio. Não se embarace, não. Faça o que for preciso, negue-se a si mesmo, mas não largue a cruz e nem deixe de seguir Jesus. Essa é uma corrida para se ganhar, diga, é para ganhar. Corram para vencer. Não só para competir, amém, igreja? Não só para brincar de ser igreja, não só para dizer que é crente. Não só para estar nesse grupo lindo e maravilhoso de pessoas que buscam o bem. Não. Você tem que correr para alcançar o prêmio, que é uma coroa na eternidade para estar diante de Deus. Amém? Ser igreja não é só pelos anos que estamos aqui. É um investimento da minha eternidade. Corram para ganhar o prêmio. Porque quando a gente pensa que tanto faz, somos negligentes, somos procrastinadores, deixamos de fazer o que deveria ser feito e acabamos misturados com o mundo. Mas ele diz, foque no prêmio. O atleta precisa ser disciplinado. Versículo 25. Sob todos os aspectos. Quem já assistiu algum documentário sobre um atleta olímpico, campeão, que venceu? Você fica chocado com as horas dedicadas naquilo que ele tem, que ele escolheu para fazer, que ele aceitou ser. Seja um atleta de esportes coletivos, seja um atleta de esportes onde ele compete sozinho. Ele se dedica muito, ele se disciplina muito. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, vamos nos esforçar para ganhar um prêmio eterno. Aleluia! Temos um prêmio eterno. A proposta do Senhor Jesus Cristo é a vida eterna. Aleluia! É sairmos da morte para a vida. Então nos esforcemos, nos disciplinando a cada dia para ganhar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia! Não se desviando no meio do caminho. Me cansei, me entristeci, me chateei. Tem um prêmio. Apocalipse nos diz que lá no fim, João viu uma multidão de homens e mulheres, grandes e pequenos, de todas as línguas, tribos, reunidas diante do trono, adorando ao Rei, com vestes alvas. Esse é o grande prêmio. É no fim, não receber a sentença da segunda morte, que é o lago de fogo. É receber o convite e a participação diante do trono de um novo tempo, quando Deus fará novos céus e nova terra. Amém? Então, corra, se esforce
para não perder. Amém? Não perder essa oportunidade que será única, mas também será eterna. Aleluia! O atleta se esforça, se dedica, treina muito, nega-se a si mesmo em tantos aspectos para ganhar uma coroa. Naqueles dias de Paulo, eles ganhavam uma coroa de louro. Louro, aquela folhinha que a gente faz chá. Era isso. O louro era considerado uma planta muito especial naqueles dias. Mas era por causa da coroa que eles corriam e do status que vinha a partir daquela coroa. Recebeu a coroa, ganhou, ele era considerado Jogos Olímpicos. Era em adoração aos deuses do Olimpo, na Grécia. Então, eles ganhavam a coroa e eram chamados, então, filhos dos deuses. Entendeu? Eles corriam para se tornarem filhos dos deuses do Olimpo, que ganhava o mais rápido, o mais forte, porque tinha mais lutas. E Paulo disse que tudo isso era perecível. Nós estamos correndo, já tendo recebido a adoção de Deus. Nós estamos lutando, mas sabendo que já temos aquele que conquistou o prêmio para nós. E o que é que você precisa e o que eu preciso? Nós precisamos, diga, permanecer. Não nos desviarmos do propósito de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque a conquista já foi estabelecida por Jesus Cristo. Aleluia! Mas nós precisamos ficar firmes e ser mais constantes, cheios da alegria do Espírito, abundantes. Quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais o mundo tem se tornado mal, e é o que está profetizado. Coisas piores estão acontecendo, mais dificuldades vêm sobre nós. Então vamos nos esforçar para permanecer nas Escrituras, na palavra do Senhor. E o apóstolo diz: por isso eu não corro sem disciplina, sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve fazer, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu não fique desqualificado. Porque o atleta, se corresse fora das normas, quem já viu falar em exame antidoping nos nossos dias? O atleta faz um exame no dia da competição. Se ele absorveu algumas substâncias que são consideradas proibidas, ele é desclassificado. Ele pode tirar o primeiro lugar no tempo da carreira, mas é desclassificado, porque não correu de acordo com as normas. Se o atleta se apresentar na raia e ganhar, mas a roupa dele não estiver de acordo com o que foi combinado, até se ele usar as cores. Vinha com uma roupa, rasgou, pegou outra emprestada. Ele é desclassificado. Porque é determinada a roupa, a cor de cada nação que se representa. Se ele chegar com outra cor, ele é desclassificado. Se ele colocar o pé um pouquinho para frente da marca de largada, ou se ele se movimentar antes do tiro, ele é desclassificado. Pode ter se esforçado, mas se não correr de acordo com as regras, ele é desclassificado.
Então Paulo diz: olha, eu corro, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu tenho um objetivo. Eu luto, mas não é pensando nos jogos das lutas. Aquela luta que hoje a gente chama de luta livre. E ele diz: eu luto, mas não é dando murro no ar, não. Eu luto contra o meu próprio corpo. Porque eu tenho que lutar de uma forma que esteja dentro da vontade daquele que me chamou, para que eu não seja desqualificado. E correr tanto e depois, ele disse, e pregar tanto, as pessoas crerem pela minha mensagem, crerem pelo meu testemunho, porque a palavra é verdadeira, mas eu sei reprovado. Isso diz a mim respeito e a você. Porque damos testemunhos, porque falamos para as pessoas e devemos fazer isso cada vez mais. E que elas se convertam com o nosso ensino, que elas se convertam com a nossa mensagem, mas que a gente não perca o foco. Depois de ter pregado, ser reprovado. Porque achou que já fez bastante para Deus, eu posso agora tirar uma folguinha e deixar a minha carnalidade dominar e me esquecer da direção do Espírito Santo. É ser dirigido pelo Espírito Santo o tempo todo. Quando o apóstolo Paulo diz tudo isso para nós, volte para 1 Timóteo no capítulo 3. Como exemplo e modelo, ele vai dizer, 2 Timóteo 3, quanto a mim, versículo 6, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. E ele diz, lutei o bom combate. Terminei a corrida. Não parou pelo meio do caminho. Não foi desclassificado, ele sabe. Permaneci fiel. Agora vou receber o prêmio. A coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Amém? Aleluia! Que nessa carreira cristã, que nesse exercício de vida cristã, um não vai chegar na frente do outro para ganhar mais prêmio do que o outro. Mas todos precisam chegar. Ele disse, o meu combate foi bom. Ou seja, foi aprovado. Ele venceu. Venceu a carne, venceu o diabo, venceu o mundo também. Permaneceu fiel. A minha corrida, eu fui até o fim, eu não parei no meio do caminho. A vida cristã nem sempre é uma corrida rápida. Para aquele homem que estava ao lado de Jesus na cruz, foi uma carreirinha rápida, né? Terminou rapidinho. Mas às vezes são muitos anos vivendo em Cristo. E essa maratona que é a vida cristã cansa, né? Cansa, você perdoa hoje, tem que perdoar de novo. E aquela pessoa continua fazendo mal para você e você... Aí a palavra de Deus diz, perdoe. Aí você cansa, você já está querendo parar. Não, eu vou parar. E a carreira é longa. Pregue de novo, mas não aceitam. Quebrando seu coração de novo, mais uma vez. Eu já li as Escrituras, lê de novo, é uma maratona. É aquela corrida de longa distância. E parece que não tem fim, mas tem. Quando a gente se encontrar com o Senhor. E Paulo está nos finzinhos dos seus dias. Ele já foi avisado pelo Espírito Santo que logo, logo estará partindo. Mas ele tem essa segurança.
Ô, irmãos, pode ter coisa mais bendita do que essa alegria na hora da morte. Combati o bom combate. Acabei a carreira, eu fui até o fim. Eu corri tudo que era para eu correr. Eu não deixei nada pelo caminho. Agora, o justo juiz vai me dar o prêmio, porque eu fui até o fim. Eu fui fiel. Não pelo nosso próprio esforço, mas o nosso esforço ajudado pelo Espírito Santo. Amém? Que está conosco nas nossas fraquezas. Mas esse permanecer, esse insistir, tropeçou, caiu, se levanta, seca as feridas e continua. Não fica lá largado, coitadinho de mim, de novo aconteceu. Não, se levanta. É uma carreira, é uma conquista todos os dias, pelo nome de Jesus. E Paulo está lá sabendo que agora é só o momento de se encontrar com o justo juiz para receber a coroa. Vamos dizer assim, os louros da vitória. Ele foi vitorioso. Amém? Por isso que o cristão que caminha com Cristo, com a sua palavra, dedicado, ele não tem medo da morte. E quando está sabendo que está se esvaindo a sua vida, ele tem alegria nessa passagem. Porque ele vai passar, não para a morte, mas da morte, porque esse estado de vida aqui é que é a morte, a corrupção nos alcançando, para a vida. E essa passagem se dará com a recepção de um justo juiz lhe premiando a coroa da justiça. Aleluia! A coroa da justiça não é apenas um enfeite na cabeça, mas é um diadema que fala da autoridade de Deus lhe reconhecendo ao lado dele. Aleluia! Aí você olha para os pés machucados, os joelhos ralados, o cansaço da jornada, o pouco tempo que dá para dar uma respiradazinha, e lá vem outra provação, e lá vem outra tentação. Mas você diz, tem um justo juiz no fim dessa carreira para me premiar. Amém? E essa premiação, aleluia, não é corruptível, não vai passar, não vai se acabar. Essa premiação é para a eternidade. Aleluia! Você não vai mais correr essa carreira, nunca mais. Você vai receber a coroa de campeão, de conquistador. E essa é a grande conquista. Aleluia! Cumprir o propósito de Deus, vivendo para Deus cada dia. Vai ser fácil? Não. Ninguém disse que seria fácil. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Mas o que o apóstolo Paulo não disse foi que era difícil. Ele nunca disse que seria fácil. Mas nós temos um ajudador, irmãos. Não podemos relaxar, se amuar com as coisas que não entendemos, com as coisas que não queríamos enfrentar de novo. Depois da curva vem outra situação mais complicada, vem outra montanha para subir. Eu pensei que era descida, de novo, mas um desafio. O apóstolo Paulo disse, eu combati o bom combate. Eu sei que é a coroa da justiça. Você já está garantido? Se for hoje a nossa última noite de terra, nós podemos estar dizendo, eu combati o bom combate. Ou o Senhor terá esse testemunho a nosso respeito? Está batalhando, é fiel, está correndo, ganhou a corrida, foi até o fim.
Porque não é dos que chegam primeiro, mas dos que correm até o fim. Como ele disse, fui fiel. Versículo 11 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Pois esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Amém? O que é morrer com Jesus? É tomar a cruz e deixar ali tudo que faz parte da velha natureza, que dominada pela iniquidade, nos leva a transgredir. Morrer com Jesus é a morte do eu carnal, da vontade. Irmãos, da vontade do pecado. Todos nós temos vontade de pecado. Mas a gente crucifica. Como o texto que o pastor Robson leu logo na abertura. Ele assumiu como um servo a cruz. Só que ele não tinha pecado para crucificar. Mas ele fez isso por nós. Para segui-lo, nós temos que estar conscientes que temos que morrer com ele. Amém? Ele morreu e nós temos que morrer com ele. Para viver com ele, você tem que morrer com ele. E tira do seu coração essa ideia de o que é que tem? Qual é o problema de eu fazer isso? Pergunte ao Espírito Santo se tem problema. Mesmo que você goste, mas se o Espírito Santo acende aquela luz dentro do seu interior e diz, tire os olhos daí, saia de junto dessa companhia. Não aceite esse convite. Não vá para aquele lugar. Aí você, mas eu queria tanto. Eu não vou fazer nada demais. Isso é o que você pensa. Mas o Espírito Santo sabe quais são as astutas ciladas do diabo. Aí ele diz, morra com Cristo. Aí você diz, eu me esvazio da minha vontade, eu não vou. O alerta do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele nos guia a verdade. Se morremos com ele, você queria dizer tanta coisa àquela pessoa, mas você se cala e vai abençoá-la. Se morremos com Cristo. Você não queria falar nada, mas o Espírito Santo bota palavras na sua boca. É hora de falar. É hora de confrontar. É hora de ensinar a palavra. E você abre a boca, morre com ele. Eu preferia ficar quietinho no meu canto. Se morremos com ele viveremos. Amém? O apóstolo Paulo, que sabe o que é competir para ganhar a coroa da vida, está dizendo, se perseverarmos, vamos ler juntos? Se perseverarmos com ele, reinaremos. Quer a coroa da justiça? Não desista de Jesus. Não desista de viver a palavra de Deus. Por nenhum outro amor, por nenhuma outra proposta, por nenhuma fonte de fama, riqueza ou poder. Não desista. Porque toda a glória do mundo é passageira. E mesmo a fama e o dinheiro do mundo vai ter um fim. Mas o reino de Deus é eterno, aleluia! Se nós permanecermos, perseverarmos com ele, reinaremos com ele. E esse reino será eterno, aleluia! Então, nós estamos trocando um reino, um domínio terreno que vai passar, que se durar muito, a fama dura 80 anos, 90 anos, isso aí para quem viver extrapolando a média natural. Mas
Quando o homem morre, nem leva os tesouros. Até os homens da terra vão se esquecer dele, ele vai virar talvez uma estátua, mas nada disso o acompanha. Os faraós do Egito mataram tanta gente, juntaram todo o ouro e não passaram com nada para a eternidade. Ficou tudo nas esfinges, ficou tudo nos seus túmulos sagrados. E os ladrões depois acharam e se enriqueceram. Mas ele não levou nada. Mas há uma coroa lá na eternidade, reservada para aqueles que o amam e estão se esforçando com ele. Se perseverarmos com ele, reinaremos. Amém? Irmãos, reinar com Cristo é muito mais tremendo, é muito mais poderoso, é muito mais glorioso do que reinar aqui na terra. Então, persevere com Cristo. Se o negarmos, aí ele nos negará. Se não o confessarmos na nossa vida, ele disse, eu também vou negar você. Se você diz que não me conhece, se você na terra proclama que não vai servi-lo, que não vai obedecê-lo, aí ele também vai lhe negar. Não o conheço. Mas, se formos infiéis, ele permanece fiel. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, esforce-se para ser aprovado por ele. Você pode ser infiel e se arrepender e ser restaurado. Amém? Porque ele não muda. Ele permanece fiel. O único risco é você negá-lo. Negá-lo por aceitar os convites do diabo. Negá-lo por não dar o testemunho verdadeiro da sua fé. Negá-lo por se manter no pecado. Negá-lo por se excluir da igreja, que é o corpo de Cristo. Por mais problemas e até escândalos que nos nossos dias estão sendo mostrados dentro da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Tem joio, tem trigo, tem os verdadeiros, tem os falsos. Mas há um selo. Deus conhece os seus. Versículo 18. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme. E tem essa inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele. Amém? O Senhor sabe quem é dele. O Senhor sabe quem não é dele. Ele sabe, então não vai se perder dele. Fique firme, porque quem não for do Senhor, Ele mesmo vai permitir as coisas virem à tona, Ele vai purificar, Ele vai retirar. Mas a ideia e o exercício da vida congregacional, o ser igreja, comunhão de pessoas que creem em Jesus Cristo, é propósito de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Então não é fugir dela quando os problemas acontecem. Não é fugir dela quando os líderes nela nos frustram. É permanecer no Senhor, sabendo que Deus sabe quem são os dele. Amém? E vai mostrando, e vai estabelecendo. E todos que pertencem ao Senhor se afastem do mal. Este é o selo. Este é o alicerce sólido para a igreja. Deus conhece os que são dele. Eu posso me enganar, Deus não. E todos que são de Deus se afastem da injustiça ou do mal. Amém? Se você, versículo 21, se mantiver puro, será um utensílio para a honra.
Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor o empregue para toda boa obra. Amém? Quanto a mim, o tempo da minha morte se aproxima. Mas eu sei, parafraseando o apóstolo Paulo, eu sei que estou aprovado. Vamos nos colocar de pé. Este é o selo da casa de Deus. Deus conhece os dele. E quem for de Deus, afaste-se da injustiça. Eu sei que estou terminando a minha vida, diz o apóstolo Paulo, mas estou aprovado.